E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e já bem vermelhinha. No dia de ontem nós tivemos a posse, teve espaço para tudo, menos para o Brasil, para as cores do Brasil. Aquele mar vermelho, onde as únicas pessoas que estavam felizes, além dos picanheiros, era a turma da Rede Globo. E a gente vai comentar, obviamente, sobre tudo isso, né? Fazer todo aquele compilado, os maiores momentos aí, as principais notícias, tudo que diz respeito à posse. Primeiro momento, a gente vai falar do primeiro tema. No segundo, uma pequena repercussão do que saiu da imprensa, enquanto diversos veículos jornalísticos estão extremamente preocupados com as falas aí do picanheiro máximo, né, o Dilma, onde conciliação e paz não estão presentes, pelo contrário, várias sinalizações de caça às bruxas. Enquanto tá todo mundo preocupado, a Rede Globo tá passando aquele pano. A gente vai falar sobre isso também, outros assuntos. A gente vai também comentar, terceiro tema, algumas medidas que já foram tomadas, desde a questão aí da revogação dos decretos de Bolsonaro e outras sinalizações que também foram feitas. Quero falar com vocês, inclusive, sobre a possibilidade de demarcação de terras, que se a turma do Metrópolis não tiver errado no número, meu amigo, é de assustar o que tá vindo por aí. Enfim, tem muita coisa pra gente comentar nesse terceiro tema também. E, vai falar também de desoneração do combustível, voltaram atrás. E também falar sobre a carreta furacão, mais nomes aí que estão sendo cotados, algumas coisas que estão acontecendo internamente, Gleisi Hoffmann podendo indicar aí, né, pessoas para Itaipu, etc, tudo mais. E também rolou uma imagem bem interessante da divisão de como é que está aí, né, a frente ampla, que de ampla não tem nada, e mais algumas coisinhas. Enfim, tem muita coisa de comentar no vídeo de hoje, garanto, nada, algumas risadas nós poderemos dar, como por exemplo, a primeira notícia que já abre o vídeo. Sensacional! Festa da posse tem roubo de celulares e revista falha. Mas era só pra tomar uma cervejinha, irmão. Tá de boa. Ainda mais porque você tá triste. Quem foi roubado foi repórter. Repórter ganha dinheiro, ainda mais repórter do... Não sei nem se foi do Metrópolis. Que diz o seguinte, o repórter teve o celular furtado enquanto trabalhava no meio da aglomeração. Uai, e o assaltante não tava trabalhando, não? O trabalho dele é roubar. Era só uma cervejinha. Bloqueio de segurança até a era do show foram precários. Que pena, não. Que pena, não tem nenhuma pena. Mas continuando aqui, a festa ontem foi realmente marcada pelo aquele mar vermelho. Só tinha, sabe, vermelho pra tudo que é lado. Talvez assim um ou outro meio verde assim, né, um detalhe, etc. Mas pra falar que não, você viu uma presença massiva de pessoas portando os símbolos nacionais, exaltando o Brasil. Isso não existe e nem vai existir em nenhum momento. Eu acho que ninguém tinha essa esperança. Mas independente de tudo isso, a turma da Veja comenta que as caravanas de sindicatos que lotaram a festa da posse em Brasília. No final do dia, a grande parte das pessoas que foram para lá nem sequer foram de boa vontade, né? Cidadãos comuns, etc. Foi a famosa turma, né, do pão com mortadela. A turma dos sindicatos. O antagonista publicou um vídeo. Não vou dar play porque não tem áudio nenhum, né? Só o cara passando e mostrando uma sequência de ônibus. Que tá aí, ó. 10% povo, 90% militância. Brasília virou estacionamento de centenas de ônibus fretados por sindicatos e partidos para a posse de Lula. É o pão com mortadela, né? De boa vontade, coçando o bolso, indo por si mesmo. Não, eu vou para prestigiar. Aí não tem. É 10% povo, 90%, né? O de sempre. Eles estão de volta, Nada mudou. De volta ao retrocesso de 2002. Aí veja como são as coisas. Duas pessoas da esquerda. O Luiz Nassif é picanheiro raiz, né? Escrevendo no jornal GGN. Sempre que pode... Ele garante que ele se escala para participar dos debates do Brasil 247. Lulista convicto. Já o Gustavo Castagnol é um cara de esquerda, mas segue a linha... O que eu digo para vocês, não, setor na esquerda é um pouco diferente. Ele se classifica possivelmente mais como trabalhista, nacionalista. É um apoiador do Ciro Gomes, tem uma relação mais próxima com a turma do PDT. Mas ambos os de esquerda. Mas você vê como são as coisas. O Luiz Nassif está surpreso. São surpreendentes a racionalidade e o senso de justiça mostrados pelos comentaristas da Globo News. Olha só, gente. Chegou o dia que o petista está elogiando a cobertura da Rede Globo.
Destoa de tudo que o canal praticou por décadas. Mais do que interesse da Globo, mostra que o pesadelo dos últimos 7 anos induziu a um pouco de reflexão civilizatória da mídia. A Rede Globo surpreendendo os mais convictos petistas. Enquanto isso, eu estou pegando o celular para preparar o vídeo para vocês ouvirem o William Bonner. O Bonner realmente se superou. O Gustavo Castanhon fala o seguinte: em tudo isso, o mais vergonhoso foi o adesismo e a terceira mudança de 180 graus da Globo em relação ao Dilma. Voltaram aos tempos das vacas gordas publicitárias. A mesma Globo que conduziu Moro agora o chama de parcial. Bonner disse até que as nuvens de Brasília estavam mais bonitas. Sim, gente, o Bonner falou isso. Durante essa cobertura, onde o Dilma desfila aí, vai andando, na verdade, né? Nem dá assunto aos militares. Olha o que o William Bonner tem para narrar para o Brasil. São imagens muito bonitas, plasticamente muito bonitas. Bonitas também porque estão coroando aí o processo democrático de uma eleição. Nossa. São imagens para a história. Até as nuvens de Brasília parecem ter ficado mais bonitas hoje para que o quadro tivesse essas cores e tivesse essa beleza. São 16 horas e 36 minutos desse 1º de janeiro na capital federal. Até as nuvens de Brasília parece que estão mais bonitas. Essa coração, né? Rei. É rei. Coroação. Essa é a Rede Globo. 100% imparcial. Rede Globo. 100% imparcial. E aí, o petista Luiz Nassif vem agora, já tá com ciúme. Tá com ciúme, porque sabe que vai que o Lula troque ele pelo Merval Pereira. Merval Pereira que já deu indícios no passado, quando falou das coxas do Lula. O mesmo Merval lembra das coxas, etc., daquela foto sob o luar. Começa hoje mais um capítulo da formidável saga de um nordestino. Eita, poxa! Aí o Nassif diz, ó, só não vale beijo na boca. Eita. Maria, tá bom. É a festa da democracia. Sente o clima. Sente o clima. Será que vai ter algum tipo de crítica vindo aí por parte da Rede Globo? A Globo ontem, né? O Estúdio Z tava em local diferente. Todas lindas, belas, serelepes, todas vistas de branco. Só tá vendo Guedes com terno azul. Eu não sei entender, né? Devia estar de terno vermelho. Pra casar com o ambiente, porra, homenagear. Mas estavam lá, assim, o sorriso, sabe? A Natuza Neri parece que falta um pouco do couro da boca. Ela não consegue fechar direito assim a boca. Não sei se ela já não consegue fechar direito. E ontem tava que não se segurava. Era dente pra tudo que é lado. Mas vamos continuar. Aqui a gente pode ver duas imagens que o que a gente já sabe, mas não custa mostrar. Custa mostrar, vai que você aterrissou aqui do nada, né? Você não sabia o que estava acontecendo no Brasil nos últimos 4 anos. Mas assim vocês conseguem ver uma imagem das pessoas na posse de Bolsonaro em 2019. E aqui não teve sindicalistas, aqui não teve apoio de partido político para levar ninguém em Brasília. E a turma lá de verde e amarelo. E temos aqui, né? 2023. Vermelhinho comando figurino. Mas continuando. Vejam só como estava lotada, só que não, a festa da democracia. Isso aqui é uma cobertura aérea da Jovem Pan. Inclusive teve uma foto que eu não consegui bater o martelo para saber se é fake ou não. As pessoas divulgaram um tape onde tem assim uma via bem comprida, cheio de prédios. E aí o vídeo tem 2 filas, uma lá da outra, e o miolo tá vazio. Só que o pessoal também divulgou essa foto, que é só uma foto, né? E essa rua tá toda preenchida. Aí eu falei, rapaz, quem será que tá falando a verdade? Como não consegui chegar à conclusão e bater o martelo, eu não trouxe. Mas tava no Trend Topics do Twitter, né? Foto fake. Mas enfim. Veja só como são as coisas. Uma foto que de longe talvez não dê pra perceber, mas quando você aproxima, e a Revista Oeste fez um compilado sobre isso, eu acho que também demonstra muito sobre os eleitores. Aqui diz muito mais sobre o eleitor
sobre a índole das pessoas que votam em um candidato e a índole e o tipo de eleitor que vota em outro candidato. Não só com base nessa matéria, mas começa aqui. Praça dos Três Poderes vira lixão a céu aberto. Tá meio sujinho mesmo, né? Tá uns papéis assim no chão. Não tá bacana. Mas beleza, é democrático. Aqui é um vídeo sobre outro ângulo. Você vê que tá meio sujinho, né? Mas o importante é que o amor venceu. E aqui é apenas uma matéria do dia 1º de janeiro de 2019. Pleno News informava: apoiadores recolhem lixo depois da posse de Bolsonaro. Mas vai ver que não era apoiador. Vai ver que essa turma, na verdade, fez isso de propósito. Porque eles eram catadores. Então eles foram para lá disfarçados de bolsonaristas para catar o lixo e ganhar dinheiro. Deve ser por isso, né? Que bolsonarista jamais ia limpar o chão. Como o Brasil mudou em 4 anos, hein? É totalmente diferente. Assim, os dois polos da política brasileira, eles são 100% antagônicos. Em tudo. Eu nunca vi isso. Aí, continuando, outra coisa aqui que circulou bastante nas redes ontem, não custa divulgar mais um pouquinho. O Dilma passou na frente e nem assunto deu. Forças Armadas prestam continência a Dilma, mas são completamente ignoradas pelo petista. Bem feito. É isso aí. Bate continência aí, parceiro. Continua. Uma coisa, isso aqui que eu acho que é uma lástima. Não porque as forças, né? A PRF é bolsonarista, é isso, aquilo, outro, etc. Não. Quando você olha para as polícias em termos de entrega, e uma entrega que eu acho que a população ela sente no seu dia a dia, eu acho que talvez a Polícia Rodoviária Federal tenha um papel de destaque. Quando a gente olha no quesito apreensão de drogas, o que a Polícia Rodoviária Federal fez de 2019 até o final de 2022 foi uma coisa assim absurda. Eu até senti falta, não entendi muito bem porquê, mas as postagens do perfil oficial que fazia lá no Twitter, a cada nova apreensão, pararam, né? Os perfis foram desativados no período eleitoral. Eu não entendi qual foi a questão, se, sabe, às vezes pode ter um problema, etc. Mas ao longo de quase 3 anos, vez ou outra, a gente estava sempre trazendo aqui as postagens que eles faziam. Recorde atrás de recorde, meia tonelada, não sei quanto, isso, aquilo, outro. Eles sempre colocavam os valores de prejuízo que a turminha do mal estava recebendo. A Polícia Rodoviária Federal também, eu acho que era muito cômodo para eles ficarem nas rodovias, aplicando multa. Eu acho que isso é muito mais cômodo do que você participar de operações contra criminosos, que no Brasil eles sempre estão bem preparados. Então sua vida está em risco. Eu acho que sua vida está menos em risco, né? Multando os carros. Então a Polícia Rodoviária Federal ampliou seu escopo. Então estava sempre trabalhando aí, focada no crime, etc. Não sei se foi por isso, mas a Polícia Rodoviária Federal é vaiada pelo público que aguarda a posse. É muito triste. De um lado, a direita bate palma, celebra. Do outro lado, né, temos a esquerda vaiando. Só a Polícia Rodoviária Federal, antes de continuar aqui falando sobre a posse, saiu sonando aqui do Metrópolis recentemente, dia 31. Eu acho que isso aqui também mostra, talvez, a falta de prestígio. Não que isso signifique muita coisa, mas eu acho que se você perguntar para a maior parte dos policiais, principalmente aqueles que trabalham na pista, eu acho que eles devem ter uma opinião assim, que vai na linha do que essa matéria está falando. O novo diretor da PRF ficou afastado do órgão nos últimos 7 anos. O novo diretor, o Antônio Fernando Oliveira, trabalhou no Detran do Maranhão de março de 2015 a abril de 2022, onde acompanhou 2 mandatos de Flávio Dino como governador. O fato de Fernando Oliveira estar fora da PRF há 7 anos é objeto de críticas entre os integrantes da corporação. Servidores se queixam de que ele pode desconhecer os problemas do dia a dia da Polícia Rodoviária. A resposta foi a seguinte, que ele também teve outro cargo no passado aí, né, na Assembleia Legislativa, etc, tudo mais, e que diz que não, ele, ao longo desse tempo, ele também pode ter conhecido outros setores, né, aprendendo sobre gestão e, sei lá, ter adquirido mais conhecimento de segurança pública. Eu não nego que ele possa conhecer
segurança pública de uma forma mais abrangente. Mas o cargo aqui não é secretário de segurança pública. O cargo aqui é de diretor da Polícia Rodoviária Federal. Então, por mais que você entenda de segurança pública, eu acho que estar 7 anos afastado da corporação realmente faz com que você não conheça de perto. Com certeza, né? Pô, um cara que tem tempo de serviço deve conhecer algumas coisas, viveu na pele, sabe. Menos mal, o indicado é da PRF. E a pessoa, se nem isso fosse, você pega, por exemplo, o Ministério da Defesa, indicar um civil, mas bem complicado, né? 7 anos fora, será que realmente entende das demandas, dos problemas, das cobranças? Desejo aí que ele tenha bastante êxito na frente da sua função e que a Polícia Rodoviária Federal siga combatendo o crime, siga entregando, acho que, resultados que deixam a população se sentindo um pouquinho mais segura. Mas vamos continuar. Vamos voltar para falar da posse. Essa postagem aqui eu achei interessante e eu fiz questão de trazer, porque esse Leonardo Lopes, que fez o comentário, né, ele compartilha essa Marta Raquel, que é petista, assim, vermelhinha, até editora daquele grupo Jornalistas Livres, que mentem sobre Bolsonaro direto, etc. Enfim, ela possui necessidades especiais, né, assim, de acessibilidade. Ela tá, a foto dela completa na cadeira de rodas. E ela fala assim, acessibilidade zero para PCD na posse do Lula. Não tem área separada, sem revista preferencial, não tem nem solidariedade de quem veio ver a posse. Acabei de ouvir cada um com seus problemas, e um policial dizer que um laudo médico de deficiência definitiva não tinha valor. E aí o Leonardo Lopes é um perfil que no Twitter diz que não faz nem o L nem a arminha, ou seja, é isentão. Diz assim, tinha um PCD na turma que passou a faixa para o Lula, mas não tinha acessibilidade para PCD no evento da posse. Este será o governo Dilma. Usar e abusar da imagem de defensor de minorias para assaltar o erário sem ser questionado. E só acredita nesse discursinho quem quer. Vai ser um governo de muito marketing e ações bem questionáveis. Mas voltando, o Maduro não veio. Vejam só, depois de tanta insistência, o Maduro não veio. E além dele não vir, você vê como são as coisas. Talvez, se fosse a matéria do Globo, nem parei para pesquisar, me veio na cabeça agora. Mas, não vou pesquisar agora não. Mas a Folha de São Paulo, pelo menos, chama o Maduro do que ele é, de ditador. Maduro não virá posse de Lula e será representado por chefe do Legislativo. Ditador da Venezuela desistiu, mesmo com a revogação de decreto que vetava sua presença. Depois diz, o ditador venezuelano Maduro. Ainda assim, se dependesse da turma da esquerda, ele viria. Se esforçaram, colocaram empenho para garantir que ele pudesse vir. E não veio. Ainda deu um cano. Mas a Folha de São Paulo não consegue chamar o ditador. Para minha surpresa. Outra coisa que virou notícia, fazendo aqui mais uma vez o Castanhon, ele fala o seguinte: a posse de Lula hoje foi a mais esvaziada da história da nova república. Dos 300 mil esperados, 20 mil apareceram nos fantásticos shows da posse. Vai ser pau puro esse mandato. Esperavam 300 mil. Só foi 20. É nada. Aí, o UOL até comentou sobre isso. Show da posse reúne 280 mil a menos que o esperado. Grande fracasso, hein? Grande fracasso. E cá pra nós, que show cansado. Cansado. Acho que até os artistas que ele escolheu, não sei, acho que representam talvez aí só os eleitores do próprio picanheiro, não diversos setores da sociedade. Mas é isso, né? É a festa da democracia. Essa nota aqui já também demonstrou tom na posse. Não só estavam presentes, né? A turma pé de chinelo. Também tinha a galera refinada, a galera que tem um cacau, que manda e desmanda no Brasil. Dono de jatinho,
usado por Lula para viajar ao Egito, participa da posse do petista. O evento também foi acompanhado pelo presidente do Conselho de Administração do Bradesco e representantes de entidades como a Febraban. Só não tinha espaço para o povo. Teve de tudo. As elite estava toda lá, menos o povão. Isso foi um mini compiladozinho da posse, só que isso aí foi só a primeira parte. Que aí foi a festa, etc, tudo mais. E tem a questão dos discursos e algumas medidas que já foram tomadas, a grande defesa da democracia brasileira. E aí vejam só, eu não vou entrar a fundo no discurso, eu vou trazer algumas análises que saíram na imprensa, comentar uma coisa ou outra, mas o discurso na intro eu não vou trazer porque é muito chato, não vou ficar perdendo tempo vendo toda aquela ladainha. Mas veja só algumas coisas. Veja a diferença de tom. O antagonista, que muito trabalhou contra Bolsonaro durante 4 anos, o antagonista escreve, na verdade não escreve, né? Repercute a fala do Augusto de Franco. Até agora, Lula não adotou discurso de pacificação. Qualquer pessoa com mínimo de discernimento comentaria sobre isso. Algumas pessoas da direita também comentaram sobre isso. Alguns deputados da direita também falaram sobre isso. Até abrindo aqui um parênteses, eu achava, na minha humilde opinião, que os deputados da direita e os senadores deveriam ter ido. Ia todo mundo, sei lá, terno preto, camisa preta, gravata preta, levava um papel. Nada fazia um protesto lá pra atrapalhar a festa da turma. Fazer lá, nada virava notícia, comentando alguma coisa. Pegava um assunto que tem relevância e que repercutisse em outros setores da sociedade, um pouco fora da bolha da direita. Acho que podiam ter ido aí, eu aproveitava a oportunidade, fazer um protesto numa boa, pacífico, sem muita gritaria, sem nada. Acho que foi uma chance perdida. Mas independente disso, o Renan Calheiros discorda totalmente. Totalmente. Posse com gosto da retomada da democracia. Diz o Renan Calheiros. Eu não vou dar play no vídeo. O Renan Calheiros, ele tá assim, ele tá igual a Natuzaneri. Mas o Renan, ele tem mais couro na boca. A boca consegue fechar, os dentes não aparecem tanto. Festa da democracia. E o Renan não está sozinho. Tem a Globo. Lula inicia novo governo com gestos por diversidade, despolarização, mas dúvidas na economia. Colunista do Globo analisa. Discurso é impecável. Mas é desafio, não é defeitos, desafios. Impecável o discurso do Lula, segundo Lauro Jardim. Eu até perguntei no Twitter, eu não sei se eu estou surdo. Óbvio que eu sei a resposta. Mas eu não vi, ao longo do discurso do Dilma, uma defesa enfática da vida, que vai partir com tudo para cima de criminosos. Eu não ouvi. Devo estar surdo. Eu também não ouvi uma fala enfática que vamos trabalhar para combater a corrupção. Não, só falar, da boca para fora. Nem isso eu ouvi. E eu acho que eu não fui o único. E aqui você vê, 2 veículos de imprensa do consórcio. Olha a diferença de tratamento. A Globo tá demais. A Globo tá assim de um jeito que tá dando nojo. Discurso de Lula. Brasil, povo e democracia estão entre as palavras mais usadas pelo presidente na cerimônia. Confira. O presidente tomou posse neste domingo em cerimônia no Congresso Nacional. Já a turma da Veja. Lula cita a palavra democracia 8 vezes e ignora a corrupção em discurso. Também citou povo e fome 3 vezes. Mas pelo menos, mas ignorou a corrupção. Pelo menos fez uma mini crítica. Vocês já pensaram se fosse Bolsonaro? Você acha que existe alguma chance de Bolsonaro fazer algum tipo de discurso e ser impecável, como escreve o próprio Lauro Jardim hoje de manhã? A vergonha desapareceu. Beleza. Aí veja o que eu tô falando. A Globo, ela tá destoando de tudo. Eu fiquei de cara. Você lê o Estadão,
tem algumas críticas, tem alguns questionamentos. Pô, será que o cara realmente quer pacificar o país? Tá meio complicado esse discurso dele, viu? Tá meio revanchista. Só pra turma impecável, perfeito, maravilhoso. Despolarização. Folha de São Paulo escreveu uma análise ontem. Folha de São Paulo. Lula propõe União Nacional em seus termos, né, os termos dele, a gente sabe muito bem o que é, e sugere caça às bruxas. Isso aqui é a tal despolarização. Caça às bruxas, viu? Despolarização. No primeiro discurso, o presidente adota tom esquerdista na economia e fala aos seus e defende a democracia. Que a gente não sabe muito bem o que é democracia hoje em dia, né? É um conceito tão amplo e tão maleável que cada dia ela muda. A única certeza que eu tenho sobre a democracia é que ela está em risco. E se você duvidar, você é um negacionista, antidemocrático, golpista e todos os istas possíveis e também alguns fóbicos. A democracia está em risco. Temos que defendê-la. O Estado democrático, direitos e as instituições estão sob risco. Do que eu não sei, mas todo dia ela está. Em uma cerimônia coalhada de contraditórios símbolos do que é a política brasileira, você vê, nem a Folha de São Paulo consegue identificar muito bem o que é a política. Quais são os símbolos, né? É meio contraditório, né? Tinha umas foices, uns martelos assim, voadores, umas bandeiras assim meio vermelhas. Tá meio contraditório. Mas é o Brasil democrático. O Dilma definiu em seu discurso da neta terceira posse, blá blá, que está disposto a apostar na gravidade para ignorar. E esse número aqui eu discordo dele. 49,15% do eleitorado que optaram por Jair Bolsonaro em 30 de outubro de 2022. Bom, veja só. 49,15%, isso aqui é votos válidos. Quando a gente soma a turma que votou em Bolsonaro, mais a turma que votou nulo, que votou em branco, que não votou, e até os eleitores do Dilma, que só votaram nele de raiva de Bolsonaro, mas não porque concordam com eles, mas no mínimo, temos 65% do país. Eu digo no mínimo porque se você pegar só os eleitores de Bolsonaro mais brancos, nulos, etc., dá 61,43%. Mais ou menos assim. Então, no mínimo 65%. 49 pontos que tá pouco. Depois, no parlatório do Planalto, até falou em governar para todos, mas a risca no chão foi estabelecida no melhor estilo, nós contra eles. Não existe dois Brasis, afirmou, apesar de eleger o lado de seus apoiadores como o justo é do jogo, em especial se ele mirar a minoria golpista nas ruas. De forma inteligente, já na fala anterior no Congresso, não nomeou o ex-presidente que foi para os Estados Unidos, bababá, mas, embora tenha negado revanche, ameaçou uma caça às bruxas em seu mandato. Falou no plenário da Câmara que vamos garantir o primado da lei para quem atentou contra a democracia. Para alguém que passou preso 580 dias devido ao que ele acusou de lawfare, quando você usa, né, o direito, o poder judiciário para alcançar objetivos, né, ele disse que foi vítima do lawfare da Lava Jato. Dilma mostra não está imune ao charme da eficácia, né, do ministro, não se sabe quem, no combate aos atos antidemocráticos. Longe de querer comparar as coisas no mérito, mas o deslumbramento com os tentáculos legais do presidente do Tribunal Superior Eleitoral encanta o petismo porque vai contra os seus inimigos. Mas não é diferente da adoração de setores da sociedade civil à cruzada de Sérgio Moro e companhia. Contra meu inimigo vale tudo. Voltando ao punitivismo, seja para valer ou só uma ameaça, Lula usou a exagerada palavra gênio. Sim, para a Folha de São Paulo é exagerado. Para descrever o desastroso e criminoso, mas num nível outro, o manejo da pandemia por Bolsonaro. Resta saber como isso se dará, com qual Ministério Público Federal e por aí em diante. De prático, prometeu a revogação dos decretos armamentistas de Bolsonaro e de injustiças contra indígenas. Isso aqui temos algo já concreto para mostrar para vocês.
Como já havia sido ventilado, né, da Flórida, Bolsonaro, blá, blá, blá. Aí vem os problemas já conhecidos. No discurso, o Lula está tão ou mais esquerdista do que nunca. Voltou a chamar o teto de gastos de estupidez. Quando fala em usar bancos públicos e estatais como indutores da economia, as lembranças autorizam alguns arrepios. Depois essa análise continua, mas acho que aqui está a parte principal. Esse foi um tom da imprensa, mas para a Globo, impecável. Discurso perfeito, falou o que tinha que falar. Natuza Neri, o dente não fecha. Ele é Catanhede, toda de branco. Meu Deus, a democracia venceu. Tem um tweet dela aqui. Aí a turma que diz que quer pacificar o país, quer ter tudo numa boa. Turminha do pessoal, que é base do Dilma, pede a prisão preventiva de Bolsonaro pro Supremo. A bancada do PSOL, não só dos deputados, mas também como presidente da sigla, vai protocolar hoje já uma petição do Supremo pedindo a prisão preventiva de Bolsonaro. Na ação, os parlamentares solicitam também a quebra de sigilo telefônico e telemático, busca e apreensão de provas e documentos e apreensão do passaporte do ex-presidente. Pensa aí. Vai quebrar tudo, vai acessar tudo. Paz e amor. Enquanto isso, né, perseguem Bolsonaro, que são as imagenzinhas, até o Globo publicou, por minha surpresa. O Bolsonaro está nos Estados Unidos e, como não poderia ser diferente, onde ele vai é tietado. Ele vai ter uma turma de brasileiro que abraça, pede para bater foto, etc. É impressionante, né? Ele pode andar, ele não pode apenas andar na rua, como ainda é tietado. Como ainda recebe o carinho da população. Não vou falar o que você já sabe, né? É chover no molhado. Aí aparece também nesses últimos dias um vídeo do Fábio Porchat. Esse aqui é o típico vídeo que a gente salva na internet, porque a gente sabe que conforme as coisas vão andando aí, avançando, essa turminha vai fingir que eu não falei isso, não falei aquilo outro. Quando começar a acontecer alguns problemas, pode anotar. Fábio Porchat, Felipe Neto, etc. vai falar o seguinte, não quero mais saber de política. Ele não quer saber de política porque tá ficando um negócio chato. Na verdade, ele só não quer criticar o governo. Ele só não quer criticar o Dilma. Aí o Fábio Porchat tá falando o seguinte, não, a gente vai criticar quando tiver que ser criticado. Vocês acreditam nisso? Olha o que ele disse. O Lula ganhou e agora? O que eu faço? Agora você cobra o Lula. Agora você cobra esse presidente. Você cobrou o Bolsonaro? O Bolsonaro teve rachadinha, o Bolsonaro teve corrupção no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde. Você cobrou? Porque o Bolsonaro teve educação, corrupção no orçamento secreto. Você cobrou? Então agora você cobra o Lula, igual você cobrou o Bolsonaro. Parou. É cobrar. Tem que cobrar. A pessoa que foi eleita não é mito, não é Deus, não é o sonho. Ele é o presidente desse país, ele é um funcionário nosso. Então, a partir desse momento, o Lula é meu sonho. O Lula não é meu sonho. O Lula é o presidente desse país. A gente vai cobrar o Lula, como a gente cobrou o Bolsonaro, né? Você cobrou o Bolsonaro, né? Vocês acham que vai ter um tipo de cobrança? Mas enfim. Vamos falar de algumas coisas que já rolaram aí. Algumas movimentações que já estão promessa. Isso aqui aconteceu. Pode ser que agora o preço caia de novo. Mas, inclusive tem até imagem, né? Gasolina sobe e chega a R$ 6,30 no primeiro dia do ano no Distrito Federal. Preço da gasolina pode variar mais de R$1 a depender do posto. O valor mínimo encontrado pela reportagem foi de R$ 4,99 em Taguatinga. Olha só. Isso por quê? Porque o Dilma não quis, né, ler no final do ano, postergar, né, ampliar o prazo das isenções. Só que ontem ele assinou. Eu não vou trazer o corpo da matéria porque não tem nada interessante. A Globo apenas noticiou que o Dilma assinou a MP que mantém isenção de impostos federais sobre combustíveis. Só isso.
Acho que faltou um S ali, né? Impostos federais. Ah, essa Globo tá demais, viu? Nem escrever direito sabe mais. Não tem uma crítica. Não diz que é medida eleitoreira. Não diz que é medida irresponsável. Não fala nada. Nada. A quantidade de pedras que essa turma jogou em Bolsonaro. Ah, meu irmão, porque... Nada. Não tem nenhuma crítica. Não. É isso aí. Parabéns, bacana. Ó, aconteceu isso daqui. Olha a quantidade de críticas que aconteceu quando o Bolsonaro resolveu reduzir o imposto do combustível, quando o Bolsonaro propôs a redução do ICMS. Agora, não. Mais normal do mundo. E tem um exemplo aqui, bem recente. Bem recente. Só que antes, só a matéria também do Poder 360, né? Lula prorroga isenção sobre imposto federal, sobre combustíveis. Presidente assinou MP no Planalto em recuo, né? Ele recuou de decisão anterior, arrecadação a menos de 50 bilhões em um ano. O Amazônia Azul fala o seguinte: imagina a vida daquele comentarista de economia e do adolescente de 34 anos que correram para defender o fim da isenção. Teve muita gente da Globo News defendendo que a isenção tinha que acabar. Os assessores de imprensa terão a vida atribulada e desmoralizante. E aqui é um exemplo disso. Olha o garoto de 34 anos que brinca de foca. O melhor é ver Bolsominion debochando que a gasolina vai aumentar dia 1º por culpa do Lula. Bolsonaro usou manobras artificiais com data de término dia 1º para deixar o preço do combustível mais baixo nas eleições. Eles sabem disso, mas a canalice e falta de caráter falam mais alto. E agora que o Dilma recuou, voltou atrás e continuou? Bolsonaro já tinha oferecido. E aí, Foca? Vocês acham que vai ter algum tipo de crítica? Como o Porchat falou. Esse rapazinho falou que quem reclamasse quando ele cobrasse iria ser bloqueado. Bloqueado. Nosso ministro, ex-ministro Adolfo Saxida, responde: você está errado. A gasolina irá aumentar, pois Lula pediu que não fosse renovada a isenção de tributos federais sobre os combustíveis. O aumento do preço da gasolina e do diesel em janeiro foi uma escolha de Lula. Essas postagens aqui é do dia 30 de dezembro. Então você vê, é uma defesa cega. E não é qualquer defesa cega, é uma defesa contra o povo brasileiro. O cara tá defendendo cegamente que o povo brasileiro pague mais em tudo. Não é só no combustível, porque o combustível impacta tudo. Impacta no frete. Olha o nível de cegueira do cidadão. E ainda conta com 76.400 likes. 2.800.000 visualizações deste tweet. É mole? Política vence primeiro round contra o Haddad e subsídio aos combustíveis será prorrogado. E é interessante, ainda colocaram a culpa no Haddad. Para proteger o Dilma, ainda jogaram a culpa no Haddad. Não foi o Dilma. Não foi o Dilma que não quis, era o Haddad que não queria. E o lado político venceu. Toma, Haddad. Haddad contra o povo brasileiro. Pronto, é o poste. Realmente virou ali, ó. Qualquer erro... Não sabe. Ele não sabia de nada. O Lula não sabia de nada. Aquela nota do Lauro Jardim que ele diz o seguinte: o discurso foi impecável, mas há desafios. Ele fala que um desses desafios é saber sobre a questão econômica, né? Tem que ter um pouco de freio, etc., contrapeso. E ele cita essa questão aqui no combustível. Ele fala, pô, Haddad perdeu. Isso daqui demonstra que o Lula pode até acreditar no Haddad, mas a palavra final é dele. O Haddad é só um peãozinho. O Haddad não manda em nada. Nada. E o pior é que nem só perante o Lula, né? Que você vê, perdeu para a política do partido. É um partido vermelho. Por isso que o núcleo duro, né? É 100% PT. A área política do governo Dilma venceu o primeiro round contra o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e fez prevalecer sua opinião de que a isenção de impostos federais sobre combustíveis deve ser prorrogada. E aí? Já estão queimando o amiguinho. Eles não se entendem. Vai ser um governo centralizador e autoritário.
Tá sendo assim com os próprios ministros. Imagine com os outros. Ainda tá mandando a turma pra fogueira. Vai lá, queima o Haddad. Foi o Haddad quem não quis. Foi o Haddad quem não quis. Olha, tinha uma briga. O núcleo político tá do lado do povo. O Haddad que não quer. O Haddad quer que você pague mais caro. Ontem também, o ministro do Transportes, Renan Calheiros Filho, vai propor o plano de 100 dias para modernizar ferrovias e rodovias. Renan Filho disse ainda que o plano vai atacar a má qualidade das rodovias brasileiras. Eu vi vários comentários. E se tem um setor que eu acho que vem apoiando o Bolsonaro há um bom tempo, é o setor dos caminhoneiros. Exatamente por esse trabalho de infraestrutura, né? Esse enfoque aí nas estradas, realmente garantir um bom ir e vir, segurança, onde o caminhão até sofre menos, né? Ele acaba gastando menos. E aí o cara já tá falando que é herança maldita. O Brasil só faltou falar que é pista de terra para tudo que é lado. Em 100 dias ele vai resolver todos os problemas. O Amazônia Azul até diz, ó, rapaz, 100 dias para termos ferrovias e rodovias de qualidade, sério? Dia 10 de março, com rodovias e ferrovias modernizadas. Está anotado na minha agenda. E não vai ter nada. Dia 10 de março não vai ter nada. Eu te garanto, não vai ter nada. Pode separar um nariz de palhaço, pegar um hipoglós para pintar da cara de branco e tá preparado. Dia 10 de março não vai ter nada. Só balela. Hoje é dia de festa. E volta à normalidade. Com o que há de bom, ruim e incógnitas. Esse é o clima que tava lá, né? Ela ainda tem de escrever isso no Estadão, mas ela tava ontem na Globo News, né? Maravilhosa. Não tem nem o que falar. Dilma anuncia revogação dos decretos sobre armas de Bolsonaro. Isso aqui não é uma surpresa. Já tinha dito que ia fazer. Fiz questão de bater nessa tecla por diversas vezes, inclusive em seu discurso ontem. Falar do crime, eu não escutei. Vou tentar ouvir de novo, para ver se ele realmente falou, frisou a importância de combater os criminosos, né? Defender a vida, a segurança das pessoas. Meio que não vi, mas tudo bem, né? Segue o jogo. O Guilherme Amado aí já traz informação que eu fiquei meio assim. Falei, rapaz, eu espero de coração. Não é que eu não espero nada. Não espero nada. Quem sou eu para esperar? Eu só fiquei assim, bastante surpreso com os números que o Guilherme Amado trouxe. Eu espero que ele tenha checado várias vezes os números, né, para não ficar depois o pessoal atacando ele. Mas o Guilherme Amado fez uma nota falando o seguinte, que o governo Dilma vai demarcar 13 terras indígenas neste mês. Saiba quais. Tinha acabado. Então 13. Então é o número do PT. Aqui não estão as 13. Eu peguei aqui um print que pega as 3 maiores. Tiveram 3 que chamaram bastante minha atenção. Vou falar da menor para maior. Rio Gregório, que são os indígenas Catuquinas, em Taraucá, no Acre, com 187.120 hectares. Eu acho que é 187 mil, né? Porque no Brasil nós utilizamos vírgula para separar casa decimal. E normalmente casa decimal a gente trabalha com 2 dígitos, não com 3. Até porque eu também acho muito complicado, né? Se demarcar uma terra que fosse 1,9 hectares. Me parece pequeno, parece uma fazendinha. Mas enfim. Aí tem o Uneiuxi, indígenas, macus e tucanos. Não deve ser a turma do PSDB, não. Mas enfim. Em Santa Isabel do Rio Negro, no Amazonas, com 551.983 hectares. E a maior de todas, Rio dos Índios, Caingangue, em Vicente Dutra, Rio Grande do Sul, com 711.701 hectares. Eu falei, rapaz, partindo do pressuposto que esse número aqui está correto, fui colocar no Google, né, para trabalhar com metros, porque eu não sou fazendeiro, né, eu sou da área da engenharia e trabalho com metro, né, uma ideia que pelo menos é um pouco mais quantificável na minha cabeça. E eu coloquei aqui, ó, hectare, 711.701, isso representa 7.117 quilômetros quadrados. Lembrando que essa daqui é em Vicente Dutra, no Rio Grande do Sul, se os dados do Guilherme Amado estiverem corretos. Aí eu fui dar uma olhada. O estado inteiro do Rio Grande do Sul possui 281.000
quilômetros quadrados. A cidade de Porto Alegre tem 496,8 quilômetros quadrados. Ou seja, se os números do Guilherme estiverem corretos, estamos falando de uma área que é do tamanho de 14 vezes... Desculpa. Mais de 14 vezes a cidade de Porto Alegre. Parece ser um espaço considerável. Considerável. 14 vezes a cidade de Porto Alegre. Mas beleza, né? Entendo. Os que chegaram primeiro, né? Povos originários. E espero de coração que essas coisas se resolvam da melhor forma, que ninguém saia prejudicado, que seja um ganha-ganha para toda a sociedade e que os indígenas também eles possam explorar suas terras à vontade. Continuando na mesma linha, mas vai juntando as coisas para ver, eu acho que agora é oficial, o Brasil tem um presidente ESG, abraçou assim, a cartilha ESG, falou, é minha, vou colocar em campo. Dilma restabelece Fundo Amazônia e revoga decreto pró-garimpo de Bolsonaro. Era um decreto que incentivava o garimpo artesanal. Seria um garimpo assim, pequenininho, né? Um cara pequeno. E aí a turma disse que esse garimpo, no final do dia, ajudava o crescimento do garimpo ilegal, e que isso, aquilo, etc, tudo mais, e os indígenas, e a proteção ambiental, e a ONU, e a Greta, enfim. Preocupante. Eu acho preocupante. Entendo que temos que proteger o planeta, mas série de medidas no período de governo também restabelece plano de combate a desmatamento e conselho ambiental. Seguindo ainda na mesma linha, e essa daqui tem uma tendência de impactar toda a sociedade, meta é desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases. Diz o Dilma ao tomar posse. O presidente prometeu ainda iniciar uma transição energética e ecológica para uma agropecuária e mineração sustentáveis. Bom, se os dados do Ministério da Economia, que a gente comentou no vídeo de anteontem, estiverem certos, o Brasil já tem mais de 90% de sua energia oriunda de fontes renováveis. Então eu acho engraçado quando você fala, não, a gente vai fazer uma transição. Pô, mas o Brasil já trabalha com fontes renováveis. Que transição que a gente vai fazer? A gente já fez a transição. A transição já foi feita. Entende o que eu tô falando? É fazer que transição é essa? O que é que tá falando? Ah, você tá falando de, sei lá, eu perguntando, vamos proibir trator a diesel. Só vai ter agora trator elétrico. Eu nem sei se tem trator elétrico, mas só botando aqui um exemplo, né? Esse tipo de transição, então vamos começar a mudar o maquinário. Não, alguns tipos de motores aí trifásicos, que quando você dá a partida, né, joga a corrente lá em cima, aquele motor antigo, não pode mais. Não, é do ruim, esse não pode. Vamos olhar aqui a eficiência energética, vai ter que trocar, né? Então, você não tem como trocar? Venda a sua fazenda. É pelo bem do planeta. Além de garantir uma agricultura familiar forte e uma indústria mais verde. Cara, tu vai mexer na indústria, tu vai mexer na agricultura. Qualquer aumento de custo, no final do dia, o empresário, não é porque ele é malvado, não é porque ele precisa pagar as próprias contas e continuar tendo lucro, para continuar mantendo a empresa, pagar os funcionários dele, etc. Então ele vai ter que passar esse custo para o consumidor. Se prepare para pagar a transição ecológica do Lula. Se prepare. Vai cair no seu bolso. Mas certo como o sol. Certo como o sol. Que nasce todos os dias no céu. Só porque é do tema? Essa matéria aqui que tá rolando no Twitter, eu falei, não é possível. Tava passando só a imagem dos hambúrguer com a fala. Eu falei, será que a Bloomberg realmente soltou nota sobre isso? Mas sim, soltou. Avisos sobre o clima em cardápios de fast food podem ajudar a impedir que americanos peçam pratos contendo carne bovina. Não como. Se for de grilo, se for vegano, se for de cogumelo, qualquer coisa. Só não pode ser boi. Boi faz mal. E o planeta está em risco. E para fechar aqui mais esse bloco, não vai ter mais cercadinho, diz o Lula a jornalistas ao chegar em Itamaraty. Errado era Bolsonaro, que sempre priorizava
falar com a população diretamente, ao invés de dar ouvidos aos jornalistas que sempre distorcem o que ele diz. Mas Bolsonaro é um vagabundo, né? Como que Bolsonaro pode escolher o povo ao invés de jornalista que edita e é maldoso nas perguntas e nos posicionamentos e distorce tudo? Como é que o Bolsonaro... É um vagabundo, rapaz, esse Bolsonaro. Não tem jeito não, viu? Tem que ser preso. Tô sendo irônico, viu? Hoje em dia tem que avisar. É um absurdo, gente. O que tá acontecendo? A prioridade agora é os jornalistas, né? Agora o Estúdio Z vai brilhar como nunca. E dá tempo de comentar algumas coisinhas ainda sobre a carreta furacão que aconteceu nos últimos dias. Essa imagem, sabe quando tu pega o celular de manhã, que tu abre aquele clipezinho do WhatsApp e aí ele vai puxando toda a mídia que tá baixando no celular e tu acaba recebendo em algum lugar que tu fala assim, bicho, tu dorme, né? Tu dorme, mas o pessoal continua te mandando alguma coisa. Alguém me mandou essa imagem e tava assim eu lembro assim no meu celular, eu falei, não consegui nem saber onde tava. Não sei se foi minha mãe que me mudou isso daqui, se foi meu pai, nem olhar assim. Tanta mensagem que me manda no WhatsApp que eu nem dá conta. De grupo não é porque eu não tô em nenhum grupo, mas foi alguém que me mandou. Aí eu vi isso daqui e falei, mas rapaz, tá bonito de ver, viu? Olha a frente ampla. Aqui, ó. Essa é a frente ampla. Essa é a frente ampla. E essa aqui é a frente esquerda. E essa aqui é a frente fisiológica. Olha como tá a divisão do amor. Frente petista dentro da frente de esquerda, que aqui é o núcleo duro. Fazenda com Haddad. Civil com Rui Costa. Secretário-geral da Presidência, Márcio Macedo do PT. Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Comunicação. Esse daqui até que não caiu. Esse aqui tá errado. Esse aqui é na mão do União Brasil. Educação, Camilo Santana. Trabalho, Luiz Mariano do PT. Relações Institucionais, Padilha. Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Mulheres, Cida Gonçalves do PT. Ex-integrantes dos governos petistas de Lula ou do Dilma. O Múcio na defesa. Mauro Vieira, que era da Dilma. Márcio Dias, ex-ministro de Lula. Gestão Esther Dweck, ex-governo Dilma. AGU, Bessias. CGU Vinhos Carvalho, ex-Dilma. Partido de esquerda satelizados pelo PT. Justiça, né? Temos o Dino. Ciência e Tecnologia, a Luciana Santos do PCdoB. Portos, Márcio França do PSB. Meio Ambiente, Marina. Previdência Social, Lupe, que é do PDT. PSOL, para os indígenas. E tem a Aniele Franco, né, que é influenciada do PSOL, da Maria de Sá, também que tá ali no satélite do PT. A área de influência do PT ou da esquerda é Anísia Trindade, da Fiocruz, petista de carteirinha, várias fotos. Ana Moza no esporte, Margarete Menezes na cultura, Direitos Humanos, Silvio Almeida. Na frente fisiológica, transporte do MDB, Cidade AD Filho, a Minas Energia. Alexandre Silveira não pegou Minas Energia, não, ele pegou infraestrutura, se não me engano. Ou foi Minas Energia, tô na dúvida agora. Mas tá com o PSD. Acho que foi, na verdade, foi Minas Energia. O Favaro na agricultura, André de Paulo do PSD na pesca, aí que tá certo, comunicação, ele botou 2 vezes. Juscelino Filho, turismo, Daniela do Vaguinho, integração regional, né, que é o Valdeus Góes, que tá no PDT, mas vai pra União Brasil. É o escolhido do Davi Alcolumbre. E aí você tem na frente ampla Alckmin, que é tido, né, como um cara da frente ampla, o Alckmin, o vice. E a Simone Tebet. Essa é a festa da democracia, gente. A frente ampla. Vai da esquerda woke, globalista, à esquerda petista, que é uma esquerda engraçada, mas que continua também tendo todos os componentes de tudo. Frente ampla. Nossa, como é ampla. Imagina. Aí você vê. Ninguém ficar para trás. Marcelo Freixo será nomeado presidente da Embratur no governo Dilma. O presidente do Dilma para Gleice Hoffmann. Tem como dar errado? Ou deveria perguntar, tem como dar certo? Comandante de Itaipu binacional será escolhido pela dirigente petista. Quando será que ganha um cargo desse? Comandante de Itaipu. Você vê como são as coisas, né? Rui Costa muda a lei na Bahia
para preservar mordomias do cargo. Mas acho que é justo, ele merece. Fez muito pela Bahia. Veja como a Bahia hoje em dia é o estado mais desenvolvido do Brasil. Feira de Santana tem até a carne folhada a ouro. Futuro chefe da Casa Civil do Dilma, Rui Costa, vai morar em Brasília a partir de janeiro. Nem por isso deixará de dar despesa aos baianos. Terá motorista e segurança pagos pela gestão estadual, mesmo vivendo a 1.500 quilômetros de distância de Salvador. Ex-governadores da Bahia têm segurança e motoristas vitalícios, previstos numa lei aprovada durante a gestão de Jacques Wagner. A regra, no entanto, tirava a mordomia de ex-mandatários que morassem fora da Bahia. Recentemente, Rui Costa, ainda governador, revogou essa parte da lei para seguir com o benefício. Nem tem nenhum besta. CGU acha superfaturamento milionário em despesas da Fiocruz. Essa matéria é recente, 29 de dezembro, da Veja. Só trouxe essa nota porque quem que está assumindo aí o Ministério da Saúde para cuidar de um orçamento gigantesco? A senhora Anísia Trindade, que era presidente da Fiocruz desde 2017. Esse escândalo, esses gastos irregulares foram em 2020. Segundo a auditoria do órgão, foram 12,9 milhões de reais superfaturados nas despesas com aquisição de ventiladores e aventais importados e 1,7 milhão de reais nas despesas com o pessoal. Ai, ai, ai. Espero que a senhorita Anísia cuide melhor do Ministério da Saúde do que cuidou da Fiocruz. Eu espero, na verdade, que não sei. É só porque é só nossa notícia aqui. Mas vamos ver qual vai ser o desenrolar. Desmatamento feriu imagem do agronegócio, diz futuro ministro da Agricultura. Não é a mídia, não são as mentiras, não é o Leonardo DiCaprio postando foto antiga falando que a Amazônia está queimando, não é vídeo mostrando girafa correndo desesperada, né? Nem girafa o Brasil tem. Não foi nada disso. Não foi essa forçação de barra através da imprensa. Foi o desmatamento do agronegócio. Essa é a culpa. Você vê como são as coisas. A comunicação vai se tornar uma coisa nojenta, mais do que já é. Mais do que já é. Porque nesses 4 anos, a mídia mentiu para atrapalhar Bolsonaro. Com certeza a mídia vai mentir para proteger a esquerda. É o que a gente pode esperar nos próximos tempos. Vai ser alterada, diz Jean Paul Prats, sobre política de preços da Petrobras. Quase chegando aqui o fim do vídeo de hoje. Além dessa questão aí, né, que assinou a MP da isenção, já podia ter deixado o Bolsonaro assinar. E aí o cara, imagina o cara do Porto de Brasília. Ele já comprou a gasolina mais cara e agora deve ter comprado, né, porque subiu o preço. E agora? Vai fazer como? Agora o preço cai de novo e ele fica no prejuízo. Mas enfim. Além de assinar a medida, a turma já está prometendo mexer nos preços. Assim, na boa. Então não dá conta. Vai ajudar o povo no final. Se me falar que isso aqui vai ajudar o povo no final do dia, eu vou ficar até contente. Mas eu não consigo acreditar que nada do que essa turma vai fazer no final do dia vai dar certo. Eu não consigo, assim, é mais forte do que eu. Eu acho que acompanhei um pouco do que foi a era petista na frente, principalmente das estatais. Eu olho pra isso aqui e falo, cara, eu acho que vai dar errado. Eu acho que vai dar errado. Acho de verdade que vai dar errado. Esses dias até vi um vídeo interessante. Era uma brasileira que mora no Alasca. Eu nem sei como esse vídeo parou na minha frente. E ela tava comentando, por exemplo, no estado do Alasca, no Brasil você tem os dividendos, né, que são possessionistas. Lá você pode falar, não, eu sou do Alasca, vou morar aqui pro resto dos meus dias. E aí a empresa de petróleo lá, ela anualmente dá uma participação dos lucros para a sociedade, né? Ela reveste esse lucro. Isso eu acho muito bacana se acontecesse. Você vê realmente o que eles dizem, né? O papel social das empresas. Mas lá tá funcionando, lá tem lucro, lá desenvolve, etc. Aqui, Brasil, eles arrotam? Não. Papel social, que isso, que aquilo outro. Mas na hora do vamos ver, o povo sempre fica chupando o dedo. A mudança na política de preço, as diretrizes, como se formata o preço nacional vai ser dada pelo consórcio do governo. Eu não sei o que eles estão pensando, mas tem alguma coisa que eu acho que vai dar errado. E só para encerrar o vídeo,
José Dirceu estava ontem na posse, acompanhou da grama. E José Dirceu, ele tinha feito uma galinhada. O almoço aconteceu em Brasília, teve frente de senadores e filho do Dilma. Filho do Dilma que, inclusive, concedeu entrevista para Bela Megali ontem. Ela perguntou, nossa, e qual foi o momento mais difícil que vocês tiveram? Quando o Dilma estava preso? Aí, eu quase chorei ali na entrevista. Mas, enfim, esse papo que o Dirceu teve estava integrantes do Núcleo Duro e também o Jean Paul Prats. Essa é uma matéria da Veja que eu não coloquei aqui também, que o Dirceu... Aparece o seguinte, Dirceu fala sobre corrupção durante a posse, lá no Gramado. Ele cita também a questão da lei das estatais. Dias complicados, muito complicados, estão vindo por aí, viu? Isso é certo. Eu fico por aqui. Vai lá no Telegram, vou mandar os 2 vídeos para vocês, o do Porchat e do William Bonner, elogiando tudo que aconteceu. Lembra de compartilhar esse vídeo, se gosta do meu trabalho. Pode assinar no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon aqui na descrição. Mas mais do que tudo isso, né? Compartilha e com fé em Deus. Espero poder estar aqui amanhã de novo e também ver vocês. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!